Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. E o convidado da nossa conversa de hoje é o psicólogo Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia. A psicologia no Brasil, ela nasce como uma profissão elitista e, portanto, uma profissão que constrói modos de atuação baseados em certo individualismo e, portanto, uma psicologia liberal que tinha como função cuidar do sofrimento daqueles e daquelas que pudessem pagar pelos nossos serviços. Nós nascemos como profissão liberal. A aproximação da psicologia com as políticas públicas, ela é recente. Então, a história dessa profissão elitista, ela faz com que só fizesse sentido uma psicologia nas grandes capitais. Não é por acaso que os 3 primeiros cursos de psicologia do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, PUC do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo, são 3 universidades que estão nas 2 maiores capitais do Brasil. Não é por acaso, porque lá, quando começa a profissão a se constituir como uma profissão de nível superior, fazia sentido formar psicólogos somente onde estava presente essa grande elite, que seria exatamente aquela que contrataria um psicólogo. Essa história foi se modificando muito fortemente, sobretudo nos anos 80, em que nós assumimos como um mote para a profissão o chamado compromisso social da profissão. A gente se articula com políticas de direitos humanos, a gente passa a querer fazer parte do Estado brasileiro através das políticas públicas, e com isso a gente vai se modificando, vai se construindo, de modo que aqueles 3 primeiros cursos hoje são 1.268 cursos de graduação em psicologia no Brasil, que formam mais ou menos 39 mil novos profissionais por ano, de modo que, sim, nós somos hoje a maior psicologia do mundo, e só para atualizar, somos hoje 541 mil profissionais de psicologia, são pessoas registradas nos atuais 24 conselhos regionais de psicologia. Então, o que explica essa defasagem? É o processo histórico da profissão. Agora, o que podemos fazer para diminuir essa defasagem? Acho que é o que a gente tem feito nas últimas décadas, né? Que é apontar para o Estado brasileiro a importância da psicologia, sobretudo no SUS e no SUAS, que são 2 grandes sistemas que permitem que nós, psicólogos e psicólogas, possamos estar presentes no cotidiano da população. Hoje, nos 5.568 municípios do Brasil, existem psicólogos atuando, em todos. Não existe nenhum município que não tenha pelo menos um psicólogo. Por quê? Por que a gente cobriu essa defasagem? Porque nós passamos a atuar em políticas que se articulam com a população brasileira. O SUAS é um grande responsável por isso. Quando nós passamos a atuar em CRAs e CREAs, sendo que as políticas de assistência são políticas municipalizadas, elas são executadas pelos municípios, e quando nós passamos a ser obrigatórios nesses equipamentos, a gente passou a estar presente em todos os municípios brasileiros, e não só mais as grandes capitais. De modo que hoje, um estudante de psicologia que sai do seu município para um município maior para poder estudar psicologia, ele pode retornar ao seu município de origem, porque ali vai ter um lugar para ele trabalhar, sobretudo nas políticas de assistência. Isso é incrível. E é incrível entender que isso só foi possível que a gente apostou numa psicologia de compromisso social, que a gente apostou numa psicologia que pudesse fazer sentido para toda a população brasileira e não somente para aqueles que podiam pagar pelos nossos serviços.